Estamos aqui em mais um especial Francamente Música Move e hoje estou com ele, vocalista da banda Genoma, Felipe Chatti. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui. E aí, como você tá? Como vai a Genoma? Cara, a Genoma vai muito bem e muito graças também a poder participar desse festival. Pra gente é muito legal porque a gente está num período de transição e de apresentação de um novo projeto. Então, a gente tem a Fabi, que acabou de entrar na banda. Pra gente é uma alegria ter ela na banda. E é uma fase nova, então a gente está muito empolgado para mostrar o que a gente tem para mostrar, para poder cantar novas músicas. Então a gente está com um projeto novo, músicas novas, ideias novas e tudo está acontecendo. E encerrando ciclos também, né? Sim. Encerrando o ciclo do primeiro disco da Genoma, né? Fazendo essa transição com a Fabi na batera, assumindo as baquetas agora. Como que é esse processo de olhar a banda Genoma, o que ela foi nos últimos anos? Porque o processo de construção do primeiro disco, ele foi longo, né? Foi um longo processo, uma longa jornada. E aí vem um novo trabalho. Tem alguma ruptura do primeiro para o segundo trabalho? Como que você está olhando esse momento? Porque, afinal de contas, para além das questões artísticas, estamos também num momento de distanciamento físico, os ensaios também têm outras configurações, a saúde mental padece. Como que está sendo esse momento para você? É justo nesse ponto da saúde mental que a gente quis focar. Então, falando de ruptura, existe, claro, né? A gente estava muito ansioso realmente em deixar um pouco para trás o primeiro disco, porque a gente foi construindo esse disco em 10 anos de banda. Sim. Então a gente ficou ali na garagem, aquela coisa toda, e a gente constrói as músicas, faz o disco. A gente ficou muito chateado porque a gente queria divulgar o disco com uma turnê pela região, mas aí veio a pandemia e estragou os planos. Foi aí que a gente fez o podcast. Sim, aliás, o podcast... Gente, as bandas que estão aí sem ideias de como, neste momento do fest da música, né, que ela é rapidinha, ela dura pouco tempo aí, como novidade, você teve uma sacada genial que foi fazer um podcast sobre cada música, chamando convidados que têm alguma relação com aquela música ou com histórias daquele momento da Genoma. Você dá uma durabilidade maior para o produto mesmo, né? O podcast, ele tem essa função de dar uma durabilidade, mas também acho que a principal foi encerrar mesmo, encerrar um ciclo. Então você fez a pergunta sobre o ciclo, o podcast serviu para isso, para fechar a porta do Além dos Muros de Jornais, do nosso primeiro disco, para abrir outra. Então a gente estava ansioso, porque a gente queria fechar esse ciclo mesmo, sem show, como que a gente fecha? Então Sim. A gente... Poxa, cara, por que não um podcast contando? Porque cada música tem uma história muito legal. A gente chamou pessoas, você participou, inclusive, de um dos episódios. Então, o podcast serve para isso, né? Serviu para a gente fechar esse ciclo, mostrar um pouco mais a nossa música e, encerrado esse ciclo, a gente, então, vamos agora focar nesse novo trabalho, nesse novo projeto. O interessante dizer é que esse projeto a gente já está construindo desde 2020. Então a gente já vem trabalhando ele, eu já venho construindo as músicas, então a gente está 1 ano no estúdio. E por que 1 ano? Porque não dá para ficar indo no estúdio todo final de semana, Sim. Então a gente tem que ir aos poucos, e faz a quarentena, depois vai. Então foi um processo maior, mas isso deu pra gente espaço e tempo pra gente pensar, repensar cada música, cada composição. E a gente falou, a gente foi muito sincero um com o outro, não vamos ter pressa, a gente não precisa ter pressa. Vamos fazer do jeito que a gente quer fazer. A banda... Ele tá me falando, gente, depois de 10 anos pra lançar. Não, vamos ter pressa. Daqui 15 anos a gente vai ver o disco novo, solta outra. Não, mas aí também não. Aí a gente quer um pouquinho mais de pressa. Mas é o lance de fazer com mais carinho, mais cuidado. Sim. Então, ok, já que não dá pra ir pro estúdio toda hora, não dá... Mas antes da pandemia já tinha a ideia de lançar um disco? Você já tinha isso... programado pra banda? Eu sempre tenho o próximo disco programado. Tá sempre aqui. A gente tá no segundo, eu tô pensando no nome do terceiro. Porque assim, a gente tava falando que esse disco ele tem todo um trabalho, eu quero que você explique melhor isso, mas relacionado com saúde mental. A minha pergunta
esse processo, ao longo de 2020, aí, início de 2021, teve alteração em letra de música, em composição, porque às vezes, em março do ano passado, você era um Felipe, março desse ano, outro Felipe, e às vezes isso impacta no trabalho, na escrita mesmo, né, no modo de olhar a música, ou você não mexe, tá escrito, é um retrato daquele momento, agora na hora de gravar a gente vai manter aquele momento. Eu não mexi nas músicas, mas eu adicionei outras. Então tem isso. Entendi. Porque quando eu penso nessas músicas, quando eu penso nesse álbum, e o gatilho para fazer esse álbum foi a depressão que eu fui acometido. Né? Uhum. Então eu tenho todo um processo de terapia no qual eu trabalho isso. E eu resolvi falar de depressão da maneira que eu acho que eu sei melhor, que é cantando e fazendo música. Uhum. E falar, eu tenho. Né? Eu sempre escondi isso. Eu tenho depressão, não tem problema nenhum. Então vamos falar sobre. E aí primeiro eu construo 4 músicas, que cada música conta uma fase dessa depressão que eu passei. E aí isso era 2020. E aí entrou 2021, as coisas não melhoraram. E eu fui pensando em novas coisas, novas ideias, e aí a gente adicionou mais algumas músicas. Mas a temática é a mesma. Né? Então contar essa história dessas fases que me atingiram, Uhum. como eu passei por cada uma dessas fases, e por fim como que resolve isso ou não resolve, né? A grande pergunta que fica no final. A gente tenta propor uma resposta. Sim. Né? Não é o que a gente não quer bater, olha, é isso que tem que fazer. Não. Porque cada caso é um caso. Sim, né? e também partindo da tua experiência, né, Sim. enquanto ser único e tal. E eu quero lembrar aqui que depressão não é uma gripezinha, tá, minha gente? Não é uma gripezinha. Não é. E depressão também não é uma coisa que se resolve, né? Ah, eu tive uma depressão e curei. Você teve uma crise. Isso, né? exatamente. E isso pode, ao longo da tua vida, dependendo dos gatilhos, do momento, enfim. Além desse gatilho, eu queria também contar, e eu acho que eu nunca contei isso, né, pra quem sabe, óbvio, o pessoal da banda, mas eu tive um caso na família de um suicídio, né, isso aconteceu. E sempre isso ficou na minha cabeça, né, porque era uma pessoa que eu gostava muito, que rolou isso. E quando eu tive a crise de depressão, eu comecei a pensar em várias coisas, nunca pensei em abreviar a própria existência, né? Eu tenho muito medo, né? Eu tenho medo da dor. Entendi. Eu sou bundão. Não é o medo de morrer, é medo de sentir dor Isso, mesmo. Isso, exatamente. Mas eu lembrei dessa história, eu lembrei tem várias pessoas que me cercam, Tainá, que tem alguma história de depressão. Parece que eu sou um imã, assim, as pessoas vêm me contar, do nada, de graça. Oi, tudo bom? Prazer, eu tenho depressão. Vamos sair da comunicação e estudar o quê? Uma psicologia, pois é, né, eu quase pensei nisso, né? E aí foram esses gatilhos, né? E uma das músicas, por exemplo, é em homenagem a essa minha prima, ela chama-se Belle, e eu quis fazer uma música, né, para esse contexto, para contar essa história. E eu acho que o mais legal de tudo, quando a gente pensa nesse novo trabalho, é falar da depressão de uma forma honesta, de uma forma. Um debate justo. A gente não quer glamouralizar nada. A gente não quer. Porque também é uma romantização de medicação, da coisa da depressão, né? Também como se fosse. Porque agora as redes sociais, elas também potencializam alguns sentimentos, né? Elas potencializam muitos comportamentos. Isso também é muito perigoso, né? Muito. E a gente não é psicólogo, a gente não pode fazer psicologia de garagem com as pessoas. Sim. Então, o que a gente oferece nesse trabalho é um convite. Um convite para uma viagem. E para onde? Para dentro. Como reverter a entropia do universo. Quer saber o porquê desse nome? Claro que eu quero. É uma história... Você tá aqui só pra isso. É a única pergunta que eu tinha pra gente vai encerrar. Então vamos deixar para o final. Segura aí. Cara, como reverter a entropia do universo? Eu sou nerd, né? Você sabe que eu sou nerd, eu gosto de... YouTube. Também, que você chama... De roupa nova da Irlanda. Nossa, eu coloquei isso. Minha família até hoje faz essa zoeira por causa dessa sua piadoca sem graça. Piadoca foi ótimo. Mais um beijo pro Bono, ele que tá aí, grande amigo meu. Eu ia mandar beijo pro cara do Roupa Nova, mas não há mais tempo. Não há mais Beijo pra quem ficou aí do Roupa Nova. Beijo pra quem ficou. Eu adoro o show do Roupa Nova, eu canto todas. Roupa Nova é maravilhoso, né? É uma honra pro YouTube se chamar de Roupa Nova. Mas eu sou nerd, gosto de ficção científica e eu gosto muito de um autor chamado Isaac Asimov.
E o Isaac Asimov, ele foi que escreveu... Ele é autor ou é um profeta? Cara, acho que as duas coisas, ele é meio tudo, Porque assim. ali, né? O Asimov, ele é famoso pelo livro Eu, Robô, que virou filme, né, hollywoodiano com Will Smith, que não tem nada a ver com o livro, inclusive, né? Mas ele é um dos pais da ficção científica, o primeiro a usar robôs, né? E aí, não só isso, ele também é um filósofo, ele escreve alguns textos filosóficos. E um texto chama A Última Pergunta. E nesse texto, as pessoas ficam se questionando o que vai acontecer quando o universo entrar em entropia. A entropia é a dissipação de energia. Então quando o café está quente na mesa, o café vai esfriar, ele está perdendo energia. Isso vai acontecer com o nosso universo, vai acontecer com o nosso Sol. Isso vai acontecer um dia. Pra gente não é um problema, porque vai acontecer daqui bilhões de anos. Só que na história, o dia chega. E as pessoas ficam perguntando para uma super máquina chamada Multivac, não é vacina, mas é uma máquina. Multivac, perguntam para ela como reverter a entropia do universo. E ela sempre responde: não tenho dados suficientes para responder essa questão. Exceto se você pagar $1. $1 a mais aí. Mas aí o tempo vai passando, as pessoas vão se perguntando, mas não é uma preocupação, mas quando chega o dia, a hora da entropia, a máquina não consegue responder. E o universo entra em entropia. O tempo não existe e o espaço também não. O que sobra é o Multivac, é o computador. E ele tem oportunidade de pensar nessa questão. E ele pensa, não se sabe por quanto tempo, não se sabe por onde, ele só pensa. E aí ele chega na resposta, ele encontrou a resposta de como reverter a entropia do universo. E ele fala, para reverter a entropia do universo, é preciso que haja luz. E a luz se fez. E aí eu li isso, são 15 páginas que me arrepia. Eu fiquei arrepiada também. Só de pensar nisso. E eu falei, tá bom, e aquela história de que nós somos universos particulares? Como reverter a entropia do nosso universo? Não tô falando em reverter a morte. Sim. Eu tô falando que a depressão ela é uma entropia antes do tempo. Então, como reverter essa entropia? O que fazer para reverter essa entropia? É entropia de bolso, né? Que cada um tem a cada um tem a sua, cada um tem entendeu? a sua. E aí, a resposta, a gente não tem uma resposta. A gente tem só um caminho. Viaje para dentro. Viaje pro seu universo. A gente não se conhece, Tainá. Sim. A gente não se conhece. E eu não sei se isso vai virar uma grande propaganda para os psicólogos aí, mas, cara, faz terapia que vai viajar pra dentro. Faz terapia. Eu acho que devia ter bolsa terapia para todo mundo ter essa Devia. oportunidade de trabalhar essas questões, que eu acho que a gente viveria, de repente, numa sociedade um pouquinho melhor, um pouquinho mais coletiva, né? Sem dúvida, porque você se conhece, você olha para dentro mesmo. Sim. Então, a proposta é essa, né? Como reverter a entropia do universo. Não é nenhuma pergunta, né? O nome do álbum. É uma afirmação, né? Como reverter a entropia do universo. E então é isso, a gente trabalha com isso, daí a gente tem, né, eu vi todo um material, eu gostei, ficou incrível. Esse símbolo, né, essa barra que vai do branco, preto, cinza e amarelo, é essa transição, né, essa reversão gradual da entropia. Então você tá mega bem, de repente escurece e aí você vai... Qual que é a ordem? Começa no amarelo ou começa no branco? Começa no branco, que é a primeira música. Na primeira música. Quantas músicas são? A primeira parte do álbum são 4 músicas. O lado A. O lado A lá, exatamente. Quem fala lado A entrega muito a idade, gente. Cara. Crinjão. Mas eu adoro essa. Se eu pudesse fazer Vinícius, eu ia fazer lado A e lado B. Mas tem 4 músicas na primeira parte, a gente tem uma transição e aí depois em outras 3 músicas. Desculpa, tem uma transição e mais 3 músicas. A última faixa, na verdade, nem é uma música, é um poema. Né? Então a gente encerra e o poema se chama A Última Resposta. De quem é o poema? Meu. Você escreveu, você compôs o disco todo, tem participação de alguém da banda na letra, na escrita de letra? Não, na letra não. Eu que me aventuro a escrever. Né? E felizmente os meninos eles embarcam nas minhas viagens, né? Eles aceitam essa viagem. Mas é que foi muito fácil convencê-los, porque a depressão é um tema muito comum, inclusive com eles, né? O Jack já teve um problema. Então, é algo comum que a gente vê em volta. Mesmo que você não sofra, ou não sabe que sofre, em volta tem. Porque muitas vezes também tem essa, né? Aquele cara mais animado do churrasco, aquele cara mais piadista. É o cara que sofreu aquele acidente de carro e ninguém sabe por quê, né? Porque também a gente acha que o suicídio é só aquele ato que a gente já sabe, né? As formas.
E não, tem um dado que a gente não consegue identificar, que são justamente essas pessoas que sofrem de depressão e sofrem acidente de carro. E se colocam em situações de risco, principalmente, né? Não é só acidente de carro, mas isso é o que me ocorre para exemplificar. E você começa a se colocar em situações de risco justamente por não... é, por negar, né, que esteja em depressão, ou por não reconhecer que esteja em depressão, ou por não se ver dentro daquelas formas, né, de suicídio que infelizmente são amplamente divulgadas, e o número de suicídios tem crescido bastante, né? Tem. E é por essa e outras, né, que a gente acha importante esse trabalho. Quer dizer, a gente não vai te curar da depressão. Sim. Claro que Mas não. vamos combinar que a arte nos salva bastante. Muito. Nos salvou né? muito nesse período. Na pandemia, eu acho que se não fossem os artistas produzindo, né? E ainda que não se tivesse aí os encontros, né? Porque a arte também precisa dessa troca. Muita coisa de muito boa qualidade foi produzida durante esse momento, né? Acho que as pessoas também tiveram esse momento de olhar para si, os artistas tiveram esse momento de olhar para si. De repensar a própria arte. De repensar a própria arte, de escoar isso de alguma forma. E para nós aqui, né, do lado de cá, da plateia, a gente olha e recebe aquilo e agradece, porque se não fossem as expressões artísticas ali, né, nos rodeando durante esse momento, acho que todo mundo teria enlouquecido e teria virado uma grande... Cara, sem um filme arte, do Gladiador, sabe? Assim, a gente teria... Não, sem arte a vida seria um erro. Seria um erro. A gente não ia conseguir nada, né? Aliás, sem arte a vida é um erro. Vamos lembrar aí, né, que a gente precisa de políticas públicas para fortalecer e viabilizar artistas, né? Muito. Porque aí você toca num ponto muito importante também. Porque a gente está falando de tudo isso, a gente quer, né, mudar o mundo, esse é o nosso lema. Só que uma banda independente fazer isso é muito difícil. Porque a gente é independente, a gente precisa de várias ajudas, de várias mãos, porque é muito complicado uma banda independente ganhar espaço, né? Principalmente, não é uma crítica, tá? Mas essa tiktokização da arte, né? De transformar a arte em 15 segundos, ok, né? Mas isso acaba tomando um espaço... Andy Warhol estava certo, né? Tava. E tudo bem, eu não pode fazer seus 15 segundos, mas como que eu posso trabalhar um tema? Depressão, ansiedade, só o nome do meu álbum, do nosso álbum, né? Como reverter a entropia do universo. Já não cabe nos 15 segundos. Já no rios do Instagram. Então. Eu tenho perguntado bastante isso aqui, né, pros artistas, nos papos que eu tenho tido, percebendo esse movimento do TikTok, né? Essa coisa dos 15 segundos, de você ter que apresentar uma coisa, ou da tua música viralizar no TikTok, e aí se limita aquilo, as pessoas nem sequer escutam uma música de 2, 3 minutos inteira, né? Como que você olha isso no sentido estratégico de lançamento mesmo desse novo trabalho? Cara, você vai lançar single, você vai lançar um álbum cheio? Então, eu sempre vou... Vai fazer uma coreografia né? Pra pegar, né? Não vai ter coreografia. Se alguém fizer, ok. Mas acho que não vai ter como, né? Porque é um tema pesado. As músicas não são pesadas. Tem uma música que é bem pesada, mas são músicas só... músicas. A gente não quer que as pessoas tenham depressão ouvindo. Ao contrário. Entendi. Mas eu penso que... eu sempre vou lembrar de uma história do U2, já que eu sou fã, e é bom sempre lembrar dessa história, eu gosto muito. Uma vez o Bono ele explicou o que era ser rebelde para ele. Rebelde é fazer o que as pessoas estão... fazer o contrário do que estão fazendo. A rebeldia vem aí. Então ele disse uma vez: enquanto as bandas aí estão tacando carros dentro de piscina, estão metendo louco, a gente está lendo a Bíblia no fundo do ônibus. Isso é ser rebelde. É se rebelar contra uma corrente. E a gente tá nessa mesma pegada. A gente vai fazer um álbum e a proposta é: ouça o álbum inteiro na íntegra. Ele vai fazer sentido separado. Sim. A gente vai lançar singles, mas ouça o álbum na íntegra, porque ele vai fazer vai contar uma história. Vai contar uma história. Então você vai ver o processo, esse degradê, né, do processo de depressão. Então, tá bom, a gente pode dar um tiro na água, ninguém pode ouvir nosso álbum. Mas aí vem o lance da rebeldia e vem o lance da arte. O que é a arte? Sim. A gente não acha que... pode ser até horrível o que eu vou dizer, mas eu acho que não é. A gente faz música muito mais pra gente.
se a música faz sentido pra gente, vai fazer sentido pra alguém. Uhum. Às vezes faz pra milhões, às vezes faz pra 50, 10 pessoas. Mas pra gente o que importa é isso, é que faça sentido pra alguém. E só vai fazer sentido se fizer sentido pra gente. Sim, Né? porque tem que ser de verdade pra vocês em primeira instância. Claro, porque senão você não tá cantando ali a sua verdade, você tá reproduzindo algo. E não faz sentido sair de casa pra ir pra um estúdio e lançar mais um disco no mundo. Não julgo quem faz isso, eu acho que é um mercado. A música é um mercado, não dá pra ignorar. Tá ali. Mas a gente prefere ser cringe, ser crinjão e lançar essa ideia do álbum, né, da história toda. É o que a gente escolheu fazer. E vocês vão lançar a mídia física? Isso a gente não vai fazer, porque é muito caro mídia física. E aí eu tava observando em casa esses dias, eu não tenho um lugar para pôr CD. Sabe o que eu achei em casa? Um Discman, coloquei numa caixinha da JBL para ouvir meus CDs, porque eu também não tenho mais. Meu último lugar era o carro. Eu tenho um aparelho de DVD que tá desligado, que tá ali só para apoiar mesmo outras coisas na estante. É isso. A gente entende que existem outras estratégias. Antes, o CD era o cartão de visita da banda. Sim. Né? Tinha que ter. Mas a gente partiu para as outras estratégias. Né? A gente mandou cartas para alguns amigos e fãs. Uhum. E a carta convidando a pessoa, vem participar com a gente desse novo processo. Porque uma coisa que é muito interessante, Tainá, de pensar, música boa tem aos quilos. Tem muita música boa por aí. Só a música pela música, você não vai conseguir pegar novas pessoas. Sim. Você precisa pegar as pessoas por outras coisas, pelas beiradas, criar identificação. Outros produtos. A música tem que ser uma experiência para além do fonograma. Exatamente. A música é só uma ponta do negócio. Então, a gente manda carta, a gente cria uma identidade com conversas, com vídeos, com outros produtos. Né? Então tem toda uma estratégia. A gente tem estratégia de marketing? Tem estratégia de marketing. Mas é voltado para isso, para criar identificação. Então, ok. Se a gente conseguir fazer com que 50 pessoas deem o play na nossa música quando ela estrear, legal, porque ela quis ouvir. Deixa eu ver o que eles estão fazendo. Isso é o que a gente quer. Muito mais do que ouve aí minha música aí, pô, pelo amor de Deus, né? A pessoa não vai ter identificação. A gente precisa criar motivo para a pessoa ouvir a música. E é isso que a gente está fazendo. Então, o CD, criar uma mídia física não é viável hoje. Mas outras ações mandar uma carta. As pessoas receberam no correio uma cartinha com vários detalhes, com marca-página, sabe? Então, por que uma banda faz um marca-página? Ué, as pessoas leem. Foi no Kindle ali, ó, na capinha do Kindle. Ou sei lá, cola. Então a gente mandou um marca-página pra pessoa ali, porque essa música, ela veio de um escritor. O álbum veio de um escritor. A ideia, né, veio do Asimov, que é um escritor. Então, poxa, e eu gosto muito de ler. Né? Tem todas as tem referências. Todas as referências. Os easter eggs estão ali. Então, muitos easter eggs, cara. Tem muitos. E é engraçado que a gente começou a lançar alguns. No começo, né, do projeto, a gente começou a lançar uns mistérios, né, umas pistas, né? Então a gente lançou ali o nome Multivac. O que é isso? As pessoas vacina? A gente perguntaram, é vacina? Vocês vão falar da vacina, da pandemia? E eu, não é isso. Aí um símbolo, aí um número lá, né, um código. Então a gente foi alimentando essa curiosidade. Então a gente foi dando pistas do que a gente ia falar. E aí, se as pessoas pesquisarem, irem um pouco atrás, vão entender. É isso. Como reverter a entropia do universo. Assim, eu espero que as pessoas falem isso. Genial, bacana. Não sei se vão falar. Nós vamos primeiro aprender o que é entropia. E aí depois a gente manda um curso de física básico para você assistir no YouTube. Mas engraçado que um disco quântico, né? Você é um músico quântico, vocalista quântico. Somos uma banda quântica. Muito bem. Então, é só mudar seu mindset que você vai entender o disco. Claro, cara, claro. E fica ligado aí no meu coaching que vai ser. Curso de coaching. Não. No Hotmart. Reverteu sua entropia? O processo desse disco ajudou a reverter a sua entropia do seu universo? Pergunta de $1 milhão. Penso que ainda não. Eu acho que eu tô no processo. E a gente como banda tá nesse processo, né, de entendimento. Mas como autor, como compositor, me ajudaram muito a, pelo menos, entender o caminho que eu tenho que seguir. Acho que isso foi primordial. Agora, se eu vou conseguir reverter ou não, saberemos nos próximos episódios.
Então siga a Banda Genoma, dá seus arrobas aí, Fê, pra galera Claro, acompanhar já o trabalho da banda, o que já foi feito. Gente, a gente tem um site que é o www.bandagenoma.com. O Genoma é com 2 M's. De mudar o mundo. De mudar o mundo, exatamente. Então, tem o site, tem o nosso Instagram, que é o principal veículo de divulgação, que é o @genoma, com 2 M's de mudar o mundo, _rock. Então, Genoma, _rock. Você vai encontrar as nossas composições, o nosso site tem a nossa loja, que a gente também vende os nossos produtos, aí lá tem o Spotify, e aí você vai encontrar a gente em vários lugares. YouTube, pensa em lançar clipe, como que Sim, tá essa produção aí? nossa, a gente Pensamento audiovisual. Não, a gente vai trabalhar muito com audiovisual, né? A gente vai trabalhar com singles, né, lançamento de singles, e a cada single a gente vai trabalhar com vídeo, com uma série de coisas, a gente pensa assim. Tá no radar, né? Não só no radar, tá no cronograma de trabalho, porque Felipe é uma pessoa extremamente organizada. A gente tenta ser. E aí a gente também vai trabalha também com uma ideia de financiamento coletivo. Então a gente vai em algum momento fazer isso, porque a gente, como falei, é uma banda independente, a gente precisa de ajuda, né? Então em algum momento a gente vai reforçar essa ideia. Mas o mais importante, Tainá, de tudo é que as pessoas estejam dispostas a conhecer. Não só a minha banda, não só a Genoma. Estejam abertos, né? Estejam abertos a conhecer. Tem tanta banda legal, tem tanta gente fazendo um trabalho incrível. E conheçam bandas novas, conheçam trabalhos novos, ouçam novo. Permita-se. Né? Para você não dizer a falácia de que o rock morreu. Rock não morreu, o rock tá no underground. Mas estão falando de rock morreu desde 1975. Então, mas as viúvas do rock and roll. Eu não sei que rock and roll era esse que as pessoas estão viúvas, né? Porque tanta coisa aconteceu. Cara, o rock ficou careta. Rock ficou reaça, careta. Onde isso? O rock nasceu para ser controversivo, da contracultura. Então, não só banda de rock, tô falando rock porque é o gênero que a gente atua, mas, cara, tem tanto artista legal, independente, fazendo um trampo, e escutem. E outra coisa também muito importante, e aí já até aproveitando para agradecer, apoiem os amigos. Apoiem os amigos. Eu sempre falo isso, né? Às vezes a gente faz uma movimentação, né, grande numa região ou num momento, e as pessoas acabam que, se não fazem parte daquilo, elas não compartilham, elas não fortalecem, né? Fortalece o corre dos artistas, uma coisa que eu acho, dos espaços também, né? Tá aqui o Francamente ocupando o espaço para trazer as bandas, para a gente conseguir aí divulgar e trazer. Eu ocupei o Francamente várias vezes, hein? Aqui, ó, bolos do Francamente ocupou e tá ali, ficou lá. Mas é que, eu não sei se até cabe dizer, mas é que existe uma competição imaginária entre as bandas. Cara, se um ganha, uma bobagem todos ganham enorme, muito. Né? Eu quero que todos vençam, porque não é uma competição. Não é se você venceu ou perder. Não. Eu quero mais que você seja visto, porque você sendo visto, você atrai olhares para todo mundo. Sim. Não é que nem um prato de comida. Você vender um prato de comida e encher a barriga da pessoa, a pessoa não vai mais comer naquela hora os outros pratos ali à disposição, né? Não é isso. É uma outra questão, que tem espaço, dá para ocupar todos os espaços, as pessoas podem ouvir infinitas bandas aí ao longo da vida, né? Não tem a menor Eu virei um consumidor assim louco por bandas independentes. A gente fez uma das ações desse álbum foi criar foi criar uma playlist só com bandas independentes, que tinham a ver, que a música tinha a ver com essa ideia de universo, depressão, essas coisas. A gente conheceu muita banda legal. A gente conheceu uma banda de Tubarão, Santa Catarina, chama P115. Os moleques são gente boa demais. A gente já combinou que assim que a pandemia acabar, eles vão vir pra cá, a gente vai lá pra Santa Catarina. Pronto, já faz o rolê, o quê? Intercâmbio de bandas, claro, que isso também é importante. Genial. É isso, ocupem os espaços, lembrando que o Francamente tá aí pra isso também, mandem material, eu adoro lançar som dos artistas aí que estão no corre. E Fê, obrigada. Não, quem agradece sou eu, Obrigada, cara, obrigada. Quem agradece Deixa eu não aqui no Hi-Fi. Quer de novo? Opa! Não, eu que agradeço, Tainá, foi muito legal. Sucesso para esse festival incrível. Eu fiquei muito nervoso, vou confessar aqui, mas eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida para tocar num rolê. Isso porque tá em casa, né? Então, mas eu acho que é por isso.
Tá em casa. Porque, nossa, cara, não pode fazer errado. Então eu fiquei muito nervoso. Os moleques também ficaram nervosos demais, assim, mas foi um prazer imenso. E a gente vai agradecer muito até o fim da nossa existência, até a nossa entropia chegar. A gente vai agradecer por todo o espaço e carinho que você sempre deu, porque você foi a pessoa que colocou a nossa música na rádio pela primeira vez. Isso vai estar registrado para sempre no nosso coração. Valeu, Fê. Obrigado, gente. Olha, ocupem os espaços. Francamente, está aí para isso, para lançar as bandas, trazer bandas e trocar uma ideia sobre produção artística, produção cultural. E vocês confiram o show da banda Genoma no Música Move. Até a próxima.